parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Uma pessoa misericordiosa é aquela que é sensível à dor alheia ou ao mal que o outro sofre. É alguém que tem compaixão de perceber a ferida do outro. Ser misericordioso significa colocar-se no lugar daquele que sofre e sentir a dor com ele. Nós temos um exemplo máximo disso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos levar você a conhecer um pouco mais sobre as obras de misericórdia. Vamos explorar testemunhos e vivências dessas obras que fazem parte da essência do carisma do movimento Aliança de Misericórdia. Quero aproveitar para enviar um abraço especial para a Kátia Luzia, de São Paulo, capital, que acompanha o nosso programa. E para você que ainda não enviou para nós a sua mensagem com seu pedido de oração, está aqui embaixo na tela agora o WhatsApp. Faça isso agora mesmo. Mande seus pedidos de oração. Nós queremos orar por você, pela sua família, pelas suas intenções. Vamos ao nosso programa Parte de Nós de hoje. O Catecismo da Igreja Católica ensina que as obras de misericórdia são ações de caridade pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais, desde alimentar os famintos e dar de beber aos sedentos, até visitar os doentes e acolher os estrangeiros. Cada uma delas representa a oportunidade de estender a mão e fazer a diferença na vida de alguém. A origem das obras de misericórdia se encontra no próprio Cristo. Nosso Senhor, quando esteve aqui, Ele não apenas anunciou as boas novas, não apenas anunciou o reino de Deus, mas também de forma muito concreta aliviou os sofrimentos daquele povo. Sofrimentos que eles carregavam de maneira interior por causa dos seus pecados, das angústias, das opressões, mas também Ele trouxe alívio aos sofrimentos exteriores. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho, Jesus que multiplica os pães para saciar a fome das pessoas, ou até mesmo quando Nosso Senhor cura os enfermos. Então daí nós percebemos claramente esses atos de caridade de Jesus que vêm cuidar das pessoas de uma maneira integral, né, delas como um todo. E por isso nós cristãos, que devemos ser outros Cristos, não podemos simplesmente acreditar em Deus, permitindo que aquela fé faça bem para nós e para os nossos familiares, mas é preciso que também reproduzamos os atos de Cristo, que reproduzamos na nossa vida a caridade de Cristo. E assim como Ele cuidou das pessoas, visando as suas necessidades interiores e exteriores, a Igreja então indica para os cristãos as obras de misericórdia, sejam elas espirituais como também corporais. No movimento Aliança de Misericórdia, cada obra de misericórdia é entendida e vivida com especial atenção. Neste programa você vai conhecer um pouco mais sobre nossas atividades ligadas às obras corporais, começando pelo caminho de dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Atividades muito conhecidas pelos missionários que fazem trabalhos em vilas e favelas, além de socorrer grandes centros urbanos, como a região da Cracolândia, em São Paulo. Para mim é uma alegria imensa a oportunidade de dar continuidade à missão que Jesus deixou para nós. Então, acho que em dezembro, estando na Cracolândia, um calor terrível que estávamos vivendo, e vendo ali os irmãos de rua e a gente poder ter a oportunidade de distribuir 300 litros de água fresca para eles. E qual não era a alegria deles na fila? Nossa, a água está fresca, olha, essa água é abençoada. Então, assim, de saciar a sede deles naquele momento. Então, para mim, eu estava saciando também a sede de Deus. Uma das coisas que eu mais aprendi e continuo aprendendo é a gratuidade deles. Eles não retêm nada para si. O
que eles têm na mão, eles distribuem, eles colaboram, eles são solidários com outros, né? Com outros irmãos que estão à sua volta. Então, assim, esse despojamento deles é total. Não tendo nada, mas tem algo para oferecer. Em um mundo onde a fome ainda é uma realidade para muitos, as obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede, são um chamado urgente à compaixão. É muito gratificante poder viver isso, né? Porque assim, saber que Deus conta comigo, né? Que Deus pode contar comigo para estar ali aliviando um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? Então acho que eu me enriqueço muito dessa presença de Deus e também de poder doar o meu tempo, a minha disponibilidade de estar no meio deles, né? Então é uma riqueza que não tem dinheiro que compre. A pobreza atinge todos os homens. Todo homem, no fim, é um órfão que precisa de um colo onde renascer. Me comovo quando digo isso, porque para mim é muito forte. Nós somos todos órfãos que precisamos de encontrar um lugar onde descansar o nosso coração. E como diz Santo Agostinho, nosso coração é feito para Deus e só em Deus se encontra realmente a paz. Uma experiência recente, fomos surpreendidos por isso. Um dos nossos padres estava numa loja, foi comprar alguma coisa lá, e uma pessoa chamou ele de canto, abordou ele, era o gerente da loja, e falou assim: olha, alguns anos atrás eu fui abordado por vocês, eu estava na Cracolândia, e vocês me deram de comer ali, eu saí daquele lugar, e hoje eu estou aqui, hoje eu sou um gerente de uma loja, né? Então, Deus usou de uma comida para transformar a vida deste homem. Né? Hoje ele está trabalhando, hoje ele está construindo a sua vida, né? Então, assim, é possível. Agora vamos para outra iniciativa. A Fraternidade da Aliança de Misericórdia, em Barbalha, no Ceará, promove visitas à penitenciária regional do Cariri, na região de Juazeiro do Norte, abraçando a obra de misericórdia que convida a visitar os presos. Através deste exemplo, nossos missionários da comunidade aprendem que a humanidade e o amor transcendem as grades e as paredes das prisões. A misericórdia é sempre, como a gente aprendeu, né, a última tábua de salvação. Né? Jesus trouxe isso de uma forma muito clara quando ele faz o seu anúncio para Santa Faustina sobre essa devoção da Divina Misericórdia. E quando a gente pensa nessa evangelização, nessa ação sendo voltada para quem está preso, para quem foi separado da sociedade, para quem foi separado inclusive porque a sociedade não os viu, né? A gente pensa que essas pessoas são as que mais precisam. Se existe alguém que precisa da última tábua de salvação, é quem está encarcerado, quem foi separado da sociedade. Porque quando ninguém mais acredita, Deus acredita. Quando nenhum outro meio pode salvar, existe a misericórdia que tem o poder de salvar. Os efeitos na alma ou no coração humano de quem pratica essa obra de misericórdia de encontro aos presos são inúmeras. Eu, particularmente, faço sempre a experiência de doação, de entrega. Quando eu saio daqui, falo: meu Deus, é para isso que eu nasci, é para isso que eu existo, né? Ser esse portador da misericórdia de Deus com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam, e poder ver aqueles homens, né, que sobretudo aqui onde nós vemos aqui na nossa região, aqueles homens de coração duro, tendo o coração quebrantado, aquilo agrega valor em mim, né? Como está o meu quebrantamento de coração? Como está a minha busca de arrependimento perante o Senhor? Ver aqueles homens confessando Jesus como o Senhor da sua vida, me desperta a reflexão, né? Como está a minha confissão perante o Senhor? Para eu que também possa ser tocado pela misericórdia do Senhor. Porque é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que eu levo a misericórdia também trabalha em mim, né? E a misericórdia vai agindo em mim, vai me transformando. Na medida que eu anuncio a misericórdia do Senhor, a misericórdia vai agregando valores do reino em mim e vai me santificando para ser amanhã a pessoa que eu lutei ser melhor. E assim, no nosso dia a dia, vamos trilhando esse caminho de santidade. Uma vez eu escutei uma música que falou muito ao meu coração, né? Como se Deus Pai estivesse dizendo: olha, você está tão bem, né? Você tem recebido tanto, mas e os teus irmãos, como é que estão? Quando eu venho até a penitenciária, eu acho que o sentimento do meu coração é esse, né? Dar a esses meus irmãos aquilo que eu recebo tanto e que eles também têm o direito, que eles também, né, são destinados, todos eles são destinados a essa misericórdia de Deus. As obras de misericórdia servem para que Deus se manifeste como misericórdia. Deus não é misericordioso.
Deus é misericórdia, a sua natureza é misericórdia, mas uma misericórdia concreta que se manifesta em Cristo, e por isso toda obra, poder repartir o pão, vestir o que está nu, visitar os enfermos, acolher as pessoas nas nossas casas e visitar os presos, toda obra, os peregrinos que se encontrem sempre acolhidos, encontrem abrigo no nosso coração antes do que na nossa casa, toda obra material ou espiritual, ensinar, evangelizar e realmente ajudar as pessoas a encontrar todos os valores cristãos, poder conhecer o Evangelho, poder descobrir esta cultura da vida, lutar contra a cultura de morte, e para que tenha um mundo novo, gente, um mundo novo. Nós precisamos sonhar com uma nova humanidade. Praticar as obras de misericórdia não deve ser encarado como uma obrigação do cristão. Pelo contrário, ao praticá-las, testemunhamos nossa fé, amor e, acima de tudo, seguimos o exemplo de Jesus. Foi também com o coração cheio de misericórdia e compaixão pelo próximo que nossos fundadores sonharam com o movimento Aliança de Misericórdia. Acompanhem. As obras de misericórdia nos aproximam mais de Jesus e são um caminho de santidade que a Igreja e o próprio Cristo nos recomendam. Elas nos convidam a amar como Jesus amou, praticando a caridade e dando algo o nosso tempo, a nossa oração ou o nosso cuidado em benefício do outro. Às vezes me perguntam como nasceu a aliança, como nasceu na aliança pastoral de rua, como nasceu na aliança todo o trabalho para os pobres. Eu sempre digo que é o contrário. É que o trabalho dos pobres, o trabalho e o contato com o povo de rua foi o que gerou em nós o desejo de dar a vida, uma vida inteira, sem limite, para aqueles que mais sofrem. Realmente foi o contato com o povo de rua, o contato não só na pobreza material. Lembro aquela criança que chegando no Brasil me disse: tio, tirei desta vida que estou levando. Eu pensei, meu Deus, nem cheguei, já tenho netos aqui, ou sobrinhos, não sei o que. Realmente somos uma família, nós não podemos ficar indiferentes, porque a nossa indiferença mata. A obra de misericórdia, visitar os doentes, é uma forma genuína de cuidado, seja físico, emocional ou espiritual. Padre João Fernando acompanha muitos idosos e pessoas acamadas e sabe bem a importância de oferecer um ombro amigo e um sorriso acolhedor. No Evangelho nós vemos Jesus muitas vezes visitando os enfermos. Ele vai até a casa de Pedro e cura sua sogra, ele vai até a casa onde se encontra a filha de Jairo e traz vida nova, aquela menina que já estava entregue à morte. Nosso Senhor tinha um cuidado com todos, mas de forma especial para com os enfermos, porque Padre Pio dizia a respeito dessas pessoas que é como que se sofressem duplamente. Todo mundo sofre bastante com as injustiças do mundo, com os altos e baixos, com as decepções que a vida oferece, mas quem sofre por causa de uma enfermidade sofre também no seu corpo. E também por isso, Nosso Senhor tinha um cuidado todo especial para com os enfermos. Na Bélgica, o movimento Aliança de Misericórdia mantém uma casa de acolhida para peregrinos e estrangeiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social, atendendo ao apelo da obra de misericórdia dar pousada aos peregrinos. Trata-se de um compromisso que inspira e orienta a missão da comunidade. Acolher os peregrinos, para mim, significa realmente abrir o coração para que uma nova pessoa possa entrar. O peregrino é justamente essa pessoa que está em passagem. Então é alguém que tem um objetivo, que está passando por um momento, por uma situação da sua vida e que passa por aquele lugar onde eu estou. Então o peregrino, ele nos lembra também que nós também somos peregrinos nessa terra. Nós também estamos aqui por um motivo e vamos passar. O nosso destino, o nosso rumo é o céu. Acolher o peregrino significa justamente abrir o coração para essa pessoa que também está em passagem, como eu, que também busca, como eu, um objetivo, um caminho, rumo a Deus. O peregrino é essa pessoa também que tem no seu coração um desejo.
um desejo de alcançar, um desejo de buscar. Então, cada vez que eu acolho um peregrino, que eu acolho uma pessoa que chega na minha casa, eu realmente abro o meu coração e a minha vida para acolher essa busca. Que grande dom de Deus quando nós temos a oportunidade de viver essa troca, de viver essa partilha, de viver a certeza de que todos nós somos peregrinos nessa terra. Quando eu era um jovenzinho da paróquia, eu fiz parte da Legião de Maria, e entre as atividades da Legião de Maria, nós tínhamos ali, pelo menos uma vez por semana, a visita aos enfermos. E na época eu não podia levar o sacramento da confissão, nem o sacramento da unção dos enfermos. O que eu podia era levar a minha presença, era levar um sorriso, um olhar de esperança, um abraço, uma palavra de conforto. E como era maravilhoso, mesmo nas minhas atividades ali, de escola, de jovem, eu ficava contando as horas para poder encontrar essas pessoas que também às vezes ficavam na expectativa da nossa visita. Muitas vezes era a única visita que elas recebiam e quando nós chegávamos era uma alegria muito grande. Eu acho que ver a diferença que isso fazia na vida daquelas pessoas sempre me motivou muito a continuar esse tipo de atividades. Que depois, claro, me tornando missionário e agora padre, eu tenho muito mais oportunidades para poder encontrar essas pessoas. É muito bonito se nós pensarmos sobre o que significa dar pousada, acolher ou ainda a hospitalidade. Esse termo, ele vem do grego e é muito próximo a nós se nós lembrarmos, por exemplo, do hospital. Então, o que significa esse acolher, esse dar pousada, essa hospitalidade? Significa cuidar. Então, o hospital é justamente esse lugar onde nós temos oportunidade de cuidar das nossas feridas, das nossas mazelas, das nossas doenças. Então, a hospitalidade, dar essa acolhida, dar este espaço para que as pessoas possam chegar até nós, significa que eu posso e que eu devo exercer esse ato de cuidar. Então, eu vou cuidar dessa pessoa e das necessidades dela. Então, eu vou realmente prestar atenção no que essa pessoa precisa, quais são as necessidades dela. Ela está de passagem na minha vida por um tempo com esse desejo, com essa busca no coração. É muito bonito no nosso carisma, quando o Padre Henrique ele fala no Oceano da Infinita Misericórdia, que nós temos que ter sempre as portas abertas, porque cada pessoa que se aproxima de nós, ela precisa receber algo, seja o nosso sorriso, seja a nossa escuta, seja o nosso cuidado. Então, a hospitalidade, esse cuidar, esse se abrir ao outro, é uma característica linda e maravilhosa da Aliança de Misericórdia. Já presenciei pessoas que receberam a unção dos enfermos e conseguiram, graças a Deus, se recuperar e vencer as suas enfermidades. Outras que talvez receberam a unção dos enfermos se prepararam muito bem para que pudessem atravessar a morte e se colocarem diante do juízo de Deus. Então, ao olhar para todas essas experiências, eu sou muito grato por poder, nesses momentos, agir em persona Christi. Não é o padre que perdoa os pecados, não é o padre que se dá na Eucaristia, não é o padre que dá a unção dos enfermos. O padre é um meio, ele é um instrumento, ele age ali na pessoa de Jesus. Mas como é bonito, como é maravilhosa essa vocação de poder, mesmo sabendo das minhas misérias, pecados e limitações, poder agir na pessoa de Cristo e trazer resposta, alívio, refrigério e mudança, transformação, cura, libertação na vida de tantas pessoas. De fato, o nosso carisma é anunciar a misericórdia que transforma os pecadores em santos e testemunha da misericórdia. Então, de fato, cabe a nós mesmos como aliança. A nossa missão específica é evangelizar, quando precisa, como diz São Francisco, com palavra, mas sobretudo com atos concretos, seja materialmente que espiritualmente. Interessante que tantas vezes um pequeno gesto muda o coração das pessoas. Tertuliano dizia assim, que a carne é o cardine da salvação, é a porta, é a chave da salvação. Então, a misericórdia, o amor, tem que se tornar sensível, concreto. Os homens estão cansados de palavra. Nós precisamos falar de Deus através de um abraço, de um olhar, através de um alimento que se partilha, através de uma roupa que você doa, através de um sapato que você tira do pé, como tantas vezes acontece na rua, a gente tira o sapato, já dá a volta descalço, através do dormir junto com eles. Esse contato físico, a carne
nossa, transmite Deus quando Deus está em nós pela sua palavra. Mas a carne do pobre também transmite Deus. No fundo, os pobres são aqueles que mais nos enriquecem com a sua pobreza. É aqueles que realmente nos levam a um encontro com Deus vivo. A misericórdia não é simplesmente dizer palavras de perdão, é efetivamente a prática de fazer o bem ao semelhante, a partir de quem mais precisa. Portanto, praticar as obras de misericórdia é estar disposto a colocar o nosso tempo, os nossos bens e o nosso coração à disposição de quem mais precisa. Você não é inscrito no nosso canal ainda? Faça isso agora mesmo, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, com toda a sua família. E aproveite, na descrição desse vídeo, você vai encontrar mais ainda sobre as obras de misericórdia nos canais da Aliança. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.